Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Esse vídeo nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Outro dia eu vi um vídeo que a minha amiga aí, Aline Matos Clark, que está lá nos Estados Unidos, publicou, onde umas moças vikings, né, tocavam uns tambores, demonstrando aquela arte toda cultural, né? E ela falou que teve assim um momento onde a consciência dela se projetou para aquela época e se viu naquela época e se emocionou muito por isso. E nós vamos falar sobre isso, consciência viajante. Como é que a nossa mente se projeta nessas situações? Como é que a nossa mente viaja para essas situações? De onde ela busca essas informações que nos atingem? Quando nós assistimos uma cena, ouvimos isso na televisão, em um vídeo, ouvimos uma música, visitamos um lugar e nós nos projetamos. Vamos lá? Bem, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos falar então sobre essa consciência viajante. Como é que é esse processo, né? Dando o exemplo aí da Aline quando ela viu esse vídeo das moças vikings tocando aqueles tambores. A mente das pessoas, e eu poderia dizer aqui, né? Dos médiuns, a mente dos médiuns. Aí todo mundo vai fazer aquela divisão. Eu sou médium ou não sou médium? Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, como disse Kardec, né, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Então, todos nós temos a mediunidade dentro de nós, temos capacidades psíquicas, né, parapsíquicas, paranormais, que nos dão percepção do universo espiritual à nossa volta. Tá? Então, o que acontece quando nós nos relacionamos com algo, que pode ser um objeto, uma cena, um vídeo, uma música? A nossa mente, ela entra numa espécie de ressonância. Obrigado pela palavra que me deram aí agora. Ressonância, né, com aquelas energias. Ressonância como assim, vamos dizer assim, um exemplo bem simples. Alguém está tocando uma música e você consegue tocar um instrumento dentro do ritmo da mesma música, né? Então você está em ressonância, ondas que são harmônicas. E aí você se sintoniza com aquilo, você está na mesma sintonia. Então, a pessoa, o ser humano, com mais ou menos mediunidade, eles têm mais ou menos capacidades de ter esse momento de sintonia. O médium, quanto mais ativo, quanto mais ele é ostensivo, como a gente fala, né? Ostensivo quer dizer que a mediunidade dele se apresenta, está ali visível, né? Não é aquela mediunidade mais escondidinha, que ele nem entende direito se aquela percepção é ou não mediunidade. Mas o médium mais ostensivo, que tem a mediunidade mais ativa, ao se deparar com uma situação, ao exemplo do vídeo das moças tocando tambor, ele vai se sintonizar com aquilo. E a mente dele vai se envolver com aquelas energias de forma que ele vai buscar de vários lugares. Um exemplo da mente dele. No seu subconsciente está gravado as vivências passadas. Então, a pessoa que pode ter vivido lá naquela época dos vikings, mais antiga, mais recente, ou muito remota, viveu naquela época, de repente fez uso daqueles instrumentos, cantou canções semelhantes àquela, então ela vai ter uma ressonância, uma sintonia com aquilo. E de certa forma, ela pode até, aí vem a clarividência. Dentro da clarividência dela, ela pode começar a ter imagens na mente dela daquele passado. Visitar aquele passado mentalmente. Alguns que podem, talvez, não ter a clarividência, podem experimentar somente no nível dos sentimentos. Como? Se emocionando, chorando, sentindo uma saudade de uma coisa que não entende, que não compreende de onde vem. Então veja como a nossa mente, ela é a nossa consciência. Como dizem, né, as pessoas, existe o conceito da consciência não local. A nossa consciência, a nossa mente, ela não vive encaixada dentro do nosso corpo. Né? Então a nossa consciência se projeta. Talvez para alguns que não viveram naquela época, alguns médiums, vendo uma cena, escutando a música, é um conjunto de influências, né? Aquele conjunto de influências induzem você a entrar nessa sintonia, como se fosse até uma hipnose, né? Então é um processo de indução.
E aí o que acontece? O médium, mesmo que ele não tenha vivido naquela época, se ele tem capacidades de sintonia, ele pode buscar as energias. Ele vai trazer daquelas, no exemplo do vídeo, daquelas moças ali, a energia aprazível, de se sentir com aquela energia naquela época, de ter sentimentos. Ele vai, de certa forma, não é sugar, né? Sugar parece que a pessoa tá se aproveitando, mas vai sorver um pouco daqueles sentimentos agradáveis, daquilo ali, daquela cena que está acontecendo. Então isso seria um nível um pouco mais baixo. Um nível diferente seria o médium, que não viveu naquela época, mas ele consegue, através da clarividência, enxergar, captar daquela época as histórias. A mente dele vai se projetar para aquele momento da história onde os vikings viviam e tocavam aquelas canções. Então ele pode enxergar visões, ver histórias, fatos ocorridos. Existem médiums que a mente vai muito longe. O governo americano teve, né, experiências de médiums que faziam essa projeção. Eles chamavam, como é que se chamava mesmo? Fugiu da mente agora. Não é viagem astral. Viagem astral é outra, mas tinha um nome para esse tipo de projeção, né? Visão remota, lembrei agora. Existiam experimentos sobre visão remota que o governo americano fazia, financiados pelo FBI, onde as pessoas projetavam a consciência para lugares onde, com objetivo militar, para saber onde existiam bases e coisas do tipo, né? Mas isso é uma coisa inútil, né? Uma coisa inútil. Nós podemos usar a mediunidade para coisas muito mais interessantes, para nós aprendermos, para nós sintonizarmos, entendermos as outras pessoas, compreendermos a história do mundo, né? E nós evoluirmos mais através dessa capacidade empática de entender o que está à nossa volta. Então, nós sim podemos, através da nossa consciência, nos projetar para situações para compreender. Tanto que às vezes, por exemplo, talvez com alguns médiuns, alguns de vocês que estão aí ouvindo, já estiveram no momento onde, conversando com uma pessoa, ela contando uma história, diz: Anderson, lá na minha família, quando eu era criança, tal coisa, não sei assim. E aí acontece o quê? Você se sintoniza tanto com a história, que você começa a assistir a história da vida daquela pessoa lá quando era criança. Comigo já aconteceu muitas vezes isso, de alguém contar a história e aí eu interferir na conversa da pessoa e dizer assim: mas a tua avó não se vestia dessa forma? Mas o teu avô, teu tio, teu pai não falava tal coisa? E a pessoa se assustar assim: mas de onde você tirou isso? Porque você consegue ir se sintonizando através dos pensamentos e sentimentos daquela pessoa, você está ali dentro da psicosfera dela, e aí você consegue, assim como o médium da comunicação de um espírito, você absorve pensamentos e sentimentos da pessoa que está conversando com você. Então, viram como o médium ele tem diversos tipos de capacidades para entender o mundo à volta dele? Muitas pessoas ficam só assim: Anderson, ser médium é ruim, médium sofre, médium não sei o que, só vê coisa ruim. Sim, essa mesma capacidade de percepção você pode ter em coisas ruins. Você pode ver, observar um filme de terror e atualmente se projetar para zonas astrais inferiores, escuras. Tudo depende de como nós regulamos a nossa capacidade de impressão. Tá? Por exemplo, uma vez vendo um telejornal, um acidente de avião, a minha mente se projetou e eu vi o horror do piloto ao cair com o avião. Então eu tive que rapidamente mudar o meu foco mental, nunca esqueçam disso, já falamos no vídeo, mudar o foco mental quando a nossa mediunidade aponta para coisas que nós não precisamos naquele momento, e se você acha que não vai ter utilidade aquilo, mude seu foco mental. Né? Que no caso da queda do avião, para mim aquilo foi me absorvendo, foi me consumindo e eu fui me sentindo aterrorizado por causa das visões e do sentimento que a pessoa teve na queda. Então você mudando o seu foco, a direção da tua consciência que é não local, você vai ter outros sentimentos. Né? Canta uma música, subia, fala com outra pessoa, conta uma piada, né? Escuta uma música e dança um pouquinho, o teu foco muda, porque nós estamos mudando para onde a nossa direção está assistindo as coisas. Podemos utilizar isso no dia a dia com a nossa mediunidade para nós entendermos o mundo à nossa volta? Podemos, através dessas visões, da clarividência, da psicometria, né? Tocar objetos e entender as pessoas que tocaram aqueles objetos, saber de onde eles vieram, quais eram os sentimentos, entender através dessas cenas, através de filmes, através de histórias, através das pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos fazer coisas maravilhosas e muito positivas com a mediunidade. E eu acredito
fielmente, e isso é o que os bons espíritos me dizem, que no futuro os médiuns vão ter muitas atividades e muitas utilidades em diversos sentidos, em diversas profissões, com todas essas capacidades. E quando eu falo médiuns, gente, não é uma parcela da população, são todas as pessoas. Todas as crianças que estão nascendo agora para diante terão capacidades muito ampliadas. Então, meus amigos, agradeço a todos vocês que participaram do vídeo. Agradeço a nossa amiga Aline Matos lá, que deu a inspiração através daquele vídeo muito, muito lindo, né? Que aproveitem a sua mediunidade, que vejam o lado bom sempre, porque isso é maravilhoso. Mediunidade é luz, é ampliar a nossa consciência, e podemos todos utilizar isso de uma forma muito amorosa, muito carinhosa. Desejo a você muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo.